Meus irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Pregação Pegue a Visão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu joinha, o seu gostei. Isso vai ajudar muito ao canal. Dessa feita a gente vai falar sobre o quarto fechado. Essa passagem está lá no livro de Mateus capítulo 6 e o versículo 6. É um conselho de Jesus para o seu povo. Vamos lá? Primeira visão. Orar não pode ser de vez em quando. Ou seja, todo cristão ele precisa ter o costume de orar, porque é orando que a gente vai se comunicar com Deus, vai saber o que Ele quer de nós e também a gente vai pedir aquilo que a gente quer do Senhor. Todo cristão deve orar, entendeu? Porque a oração é que nos fortalece, a oração é que nos ajuda, a oração é que faz a gente vencer todas as adversidades da vida. Jesus Cristo ele morreu para deixar essa ligação para o homem. Antigamente o homem não tinha esse acesso a Deus. E já que temos esse acesso a Deus, vamos aproveitar, né, irmão? Pegou a visão? Devemos aproveitar um acesso que foi dado por Cristo Jesus de uma forma muito difícil. Ele morreu na cruz para nos dar esse acesso. O véu do tempo foi rasgado e a gente pode entrar com ousadia até o Santo do Santo, que é a presença do Senhor. Segunda visão. Entre no quarto. Não espere que alguém entre. Pegou a visão? Muitas vezes a gente só quer usar o quarto dos outros. Ou seja, a gente quer somente pedir oração, pedir oração, pedir oração. Mas Deus quer que a gente entre no nosso quarto. Ele quer que a gente tenha um quarto para conversar com Ele, para ter intimidade com Ele, para que a gente possa sentir a presença dEle e saber que Ele não nos deixa sozinho. Pegou a visão? A gente tem que ter, todo crente tem que ter o seu quarto, o seu canto de intimidade com Deus. Amém? Terceira visão, é no seu quarto, não é no quarto dos outros. Amém? Pegou a visão? Cada um deve ter o seu próprio quarto para conversar com o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer te ver é no teu quarto. Porque a Bíblia diz que, nessa passagem vai dizer que é secretamente. Ou seja, é em secreto. Viu? É em secreto. Não seja igual aos escribas e fariseus que orava nas praças, orava onde todo mundo podia ver. Porque quando a gente faz uma oração em público na igreja, alguém já pode deduzir que a gente tem uma vida de oração, mas não pode ser somente uma dedução. O crente tem que ter uma vida de oração, porque quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Ou seja, se você quer ser um cristão cheio do poder e da graça de Deus, você precisa ter um quarto de oração na sua vida. Pegou a visão? Quarta visão. É impossível ser cristão sem orar. Não tem como. Viu? Porque a oração, ela é a chave que liga a ignição do cristão. Ou seja, sem a chave você não pode ligar o carro para sair para a sua viagem. A oração é quando a gente vai pegar as instruções do general Jesus para poder executar as funções que ele coloca em nossas mãos. Viu? Oração é intimidade. Mas na frente a gente vai ver que o Senhor já sabe o que você vai pedir. Viu? Ele já sabe o que você vai pedir, ele já sabe o que vai fazer. Mas oração é intimidade. Viu? Oração não é para comunicar a Deus, porque ele é onisciente, ele já nos vê desde o ventre da nossa mãe até a gente lá no céu, louvando a Ele. Viu? Oração é intimidade. Amém? Quinta visão. Há uma porta aberta dentro de um quarto fechado. Ou seja, você pode estar num prédio, a sua casa pode ser num apartamento, pode ser numa casa humilde, numa comunidade pobre, mas quando você fecha a porta do seu quarto,
abre-se uma porta gigantesca no céu. Pegou a visão? Ou seja, o quarto fechado não impede a sua comunicação direta com Deus. Amém? Não existe canto que a gente esteja que o nosso Deus não está. Mas já que ele pediu esse quarto de intimidade, nós precisamos ter, entendeu? Quando você fecha a porta, ou quando você escora, ou quando você bota qualquer coisa para fechar ali, abre-se uma comunicação direta com Deus e ele se agrada disso. Pegou a visão? Sexta visão. Você entra de um jeito e sai de outro. É assim mesmo. Às vezes a gente chega atribulado, chega com aquele problema sem solução, mas quando a gente entra no quarto, que dobra o nosso joelho, a gente sente a presença daqueles que nos ama, daquele que nos ama, e a gente sai de outra forma. Ninguém entra no quarto para orar e sai do mesmo jeito, não. No mínimo, a gente sai com a resposta de Deus. No mínimo, a gente sai agraciado com a presença daquele que estava no quarto. Amém? Pegou a visão? É melhor você entrar no quarto para orar do que você ir da parte na delegacia. E se for para você dar parte na delegacia, é no quarto fechado que Deus vai dizer, procura a justiça. Amém? Para que a gente não possa tomar nossas próprias decisões, tomar a decisão que o Senhor quer para nós, entre no quarto. Entre no quarto e ore ao Senhor, que secretamente Ele vai te recompensar, diz a palavra do Senhor. Sétima visão. Deus quer ter um particular contigo. Muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, nas nossas atividades e trabalho e tanta coisa, né? A gente não tem esse momento de intimidade, viu? E por menor que esse momento seja, ele precisa existir. Ou seja, 10 minutos, se você entrar no seu quarto, 10 minutos e orar ao Senhor, para o Senhor é uma coisa muito grande. Para a gente não vai fazer muita diferença a gente perder 10 minutos. Porque quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Mas em 10 minutos de intimidade com Deus, vai nos acarretar um dia de proteção contra a cilada do inimigo. Pegou a visão? Um dia para Deus é como 1000 anos. Ou seja, aquilo que Deus pode fazer em um segundo, a gente não consegue fazer na nossa vida inteira. Pegou a visão? Você tem que estar ligado que 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora que a gente passa dentro do quarto fechado com aquele que a gente vai passar toda a eternidade, vai fazer toda a diferença. Amém? E tem pessoas que não têm a capacidade de entrar no quarto fechado. Pegou a visão? Tem pessoas do seu cotidiano, da sua família, seu amigo, que não pode entrar no quarto. Não tem um quarto de oração. Não tem um quarto de guerra. Ou seja, você já vai entrar dentro de um quarto fechado de oração por aquele que não pode entrar. Pegou a visão? Ou seja, quando você entra no quarto, você não entra no quarto somente por você mesmo. Mas às vezes você entra por aquela pessoa que não pode e que não tem essa intimidade de entrar no quarto fechado com Deus. Amém? Oitava visão. O Pai, Ele quer te ver. Pegou a visão? Ele não quer te ouvir. Ele quer te ver ali naquele lugar. Viu? Pegou a visão? Quando a gente vai ler Mateus 6:6, ele diz o Deus que te vê, ou o Pai que te vê, que é a mesma coisa. Deus e Pai, quando a Bíblia falar, se refere da mesma pessoa. O Deus Todo-Poderoso que ama a mim e ama você. Ou seja, Ele quer te ver. Viu? Ou seja, se você passar a semana toda sem ir lá no quarto fechado, Ele não te viu. Pegou a visão? É isso aí. Já que Ele quer te ver, é porque isso é uma coisa importante tanto para mim como para você. Talvez não seja tão importante para Deus de uma ótica assim que a gente vai servir a Ele, né? Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele é autoexistente nele mesmo. Ele não precisa ser servido por mão de homem e não sente falta de nada, porque Ele é Deus, entendeu? Mas Ele quer te ver no quarto de oração.
Pegou a visão? E se ele quer te ver, se ele tem esse desejo de te ver, comparece mais vezes, vai mais vezes nesse quarto de oração, viu? Que aí você vai ver que um quarto de oração na vida de um crente faz toda a diferença. Amém? Nona visão, ele já sabe o que você vai pedir. Ele é onisciente, ele sabe o que você vai pedir, ele sabe o que você está precisando, ele sabe a decisão que ele vai tomar, mas mesmo assim, ele quer se encontrar contigo aí. Amém? Porque muitas vezes ele quer falar algo em particular contigo que ele não pode falar na igreja. Às vezes ele quer falar algo em particular contigo que ele não pode falar quando você está correndo ali no seu emprego, porque alguém chama a tua atenção, alguém desvirtua. É lá no quarto que ele quer ter uma intimidade particular contigo, viu? E é com você. Eu posso até entrar no meu quarto e orar por você. Pegou a visão? Mas sendo que você tem que ter o seu quarto para ter essa intimidade direta com Deus. Amém? 10ª visão. Ele te recompensará, ele te ama e quer fazer assim. A Bíblia diz que depois que você entra no quarto, que fecha a porta, que faz o seu pedido, que ele te vê, porque tudo é uma cadeia, né? Que ele te vê, aí em secreto, ele vai te recompensar. Ou seja, esse secreto aí, às vezes, é livramento que até que você nem vê, entendeu? Dentro do quarto fechado, Deus pode curar alguma doença que está interna dentro de você e você não está vendo. Pegou a visão? Nem tudo é visível aos nossos olhos. Existem bênçãos espirituais que a gente não vê. Existe livramento de cunho espiritual contra o inimigo e os seus servos. Entendeu? Pegou a visão? Às vezes Deus nos livra e a gente nem vê. Às vezes é livramento em oculto, que a gente nem vê, que são maiores, que a Bíblia vai dizer. Entendeu? Mas é dentro de um quarto fechado que a gente consegue ter essa intimidade com Deus, esse livramento em secreto também, viu? E são maiores, os em secreto são maiores do que aquilo que a gente pode ver. 11ª visão para a gente fechar. Todo crente tem que ter um quarto de guerra. Todo ele. Não existe cristão não praticante. E uma das maiores práticas que a gente deve ter é o costume de orar. Viu? Jesus Cristo era Deus e deixou um legado muito grande da gente orar. E às vezes Jesus orava com os seus discípulos, que a gente já pode ver. Mas muitas vezes Jesus orava em secreto. Não existia quarto. Se eu disser que existia quarto, eu estou querendo forçar uma coisa que a Bíblia não diz. Não existia quarto, mas Jesus ia para o monte e orava em secreto com o Pai. Amém? Era uma intimidade. Se ele era 100% Deus e 100% homem, a sua parte humana precisava ter um quarto que era no monte em secreto com o Pai que era Deus. Pegou a visão? Ou seja, tenha um tempo de oração, tenha um tempo de busca ao Senhor, porque a gente sabe que o Senhor, Ele tem algo em particular com cada um de nós. Aquilo que Ele tem na minha vida, Ele não tem na sua vida. Aquilo que Ele tem na vida do seu esposo, da sua esposa, Ele não tem na sua. Viu? Todos nós temos algo em particular que o Senhor trata. Viu? E às vezes Ele quer tratar com nós, Ele quer tirar algum defeito que existe em nós, viu? E é no quarto de oração que a gente consegue isso aí, viu? Por isso entre no quarto, ore ao Senhor em secreto, viu? Existe coisa que a gente não pode falar nem para nossa esposa e nosso esposo, mas no quarto secreto a gente conta para o Senhor. E o quarto secreto ele é tão importante que lá eu duvido você mentir. Duvido você dobrar o joelho e dizer aquilo que você fez que não fez. Eu duvido você dizer que é bonzinho, de que tem razão. É no quarto secreto que a gente fala toda a verdade do nosso coração. É no quarto secreto que a gente mostra tudo que a gente é e que não é.
e o Senhor, Ele nos recompensa. E eu agradeço a todos em nome de Jesus.